Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Referência Curso Preparatório. Na aula de hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de um assunto dentro do Código de Ética da Lei 14.310. Nós vamos falar sobre a dosimetria da pena. É importante esse assunto dentro do Código de Ética porque ele está intimamente ligado ao julgamento da transgressão disciplinar, que vem lá desde o seu artigo 16 até o artigo 22 do Código de Ética. Nessa dosimetria é que será estabelecida, então, qual é a sanção que deverá ser aplicada ao militar. E, para tanto, nós veremos que algumas circunstâncias vão interferir nesse julgamento e na aplicação de uma das sanções previstas no artigo 24 do Código de Ética. Vamos lá? Iniciando então esse estudo da dosimetria, nós podemos dizer que ela se divide em três fases. A primeira delas é estabelecida pelo artigo 18, que nós vamos verificar qual foi a transgressão disciplinar cometida em tese pelo militar estadual, seja ele bombeiro militar ou policial militar. Então, o artigo 18 vai trazer para a gente se nós estamos diante de uma transgressão de natureza grave, de natureza média ou de natureza leve. O próprio Código de Ética nos informa que, diante de uma transgressão de natureza grave, o militar pode perder de 21 a 30 pontos. De natureza média, ele pode perder de 11 a 20 pontos. E de natureza leve, de 1 a 10 pontos. Mas nós teremos que ter uma base, e é a própria lei que traz essa base, uma referência de como vai iniciar essa dosimetria, essas circunstâncias, esse julgamento da transgressão. E aí então, na transgressão de natureza leve, nós começamos com menos 5 pontos, na transgressão de natureza média, com menos 15, e na transgressão de natureza grave, a base para o início dessa conta, desse julgamento, dessa dosimetria, é menos 25 pontos. Ou seja, inicialmente, então, diante de uma questão de prova, você tem que verificar qual é a transgressão disciplinar que o militar está sendo acusado de cometer, para só então você começar a fazer essa dosimetria. Logo numa segunda fase, vão ser analisadas as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. O Código traz que para cada circunstância verificada no artigo 20 atenuante, será atribuído um ponto positivo. Para cada agravante, um ponto negativo. Essa agravante e atenuante, se houver, vai interferir também na dosimetria, na pena que vai ser aplicada ao militar. Logo depois, numa terceira fase, vai ter que ser verificado se o militar possui algum tipo de recompensa ou algum tipo de medalha, daquelas que estão aí descritas no artigo 51 do Código de Ética, porque o próprio Código ele nos informa que o militar, se estiver diante de algumas recompensas, ele terá uma pontuação positiva que poderá ser descontada e valorada nessa dosimetria da pena, para se chegar então à sanção que será aplicada ao militar. É importante dizer também, senhores, que antes de iniciar toda essa dosimetria, serão verificadas também se o militar tem circunstâncias que vão justificar, que tem causas que vão justificar o cometimento da transgressão disciplinar. Se essa causa for reconhecida, esse militar pode ter então a sua transgressão disciplinar arquivada. Essas causas justificantes ou até mesmo umas causas de absolvição que estão previstas lá no Manual de Processo e Procedimento Administrativo, a Resolução 4220, elas podem levar-se reconhecidas ao arquivamento da transgressão disciplinar, não sendo necessário então fazer toda uma dosimetria da pena ou dosimetria da sanção disciplinar, no nosso caso, dentro do Código de Ética. Ou seja, então, para ficar bem claro, estou diante de um problema na minha prova. Eu vou verificar, então, inicialmente qual é a transgressão disciplinar, vou passar para uma análise das circunstâncias atenuantes ou agravantes, se houver, e logo depois eu vou verificar se esse militar tem elogio, nota meritória, medalha Alferes Tiradentes, medalha Guimarães Rosa. Eu vou verificar se ele tem medalhas, e essas medalhas são pontuadas, aquelas descritas no código, com mais 3 pontos. As recompensas, o elogio vale 5,
e a nota meritória vale 3 pontos. Lembrando que a pontuação estabelecida no artigo 51 é uma pontuação para fins de dosimetria da pena. Não é uma pontuação com o mesmo valor para, por exemplo, a questão de promoção. Essa questão de promoção, as recompensas têm uma outra valoração de acordo lá com o regulamento de promoção de praças ou com o regulamento de promoção de oficiais. E para que o estudo de vocês fique completo, nós temos alguns exemplos práticos de questões que podem vir na sua prova. Por exemplo, diante de uma transgressão de natureza grave, faltar ao serviço, inicialmente, então, na dosimetria, o militar está perdendo menos 25 pontos. Vamos supor que esse militar está no conceito A. Se ele está no conceito A, nós temos uma circunstância atenuante. Lembra? Segunda fase, mais um ponto. Ele também tem uma medalha. Terceira fase, então ele tem 3 pontos. Pontuação final, você vai pegar então a pontuação base. Olha, o militar faltou ao serviço, identifiquei a transgressão de natureza grave. Inicialmente perde menos 25 pontos. Passei para a segunda fase, vou analisar atenuante e agravante. Ele tem 2 atenuantes, está no conceito A. Ele tem uma atenuante, ele está no conceito A, e ele tem também uma medalha que vai garantir a ele 3 pontos. Então, menos 25 mais 4 pontos, menos 21 pontos é a pontuação que está perdendo o militar. Daqui a pouquinho nós vamos ver menos 21 pontos dentro do Código de Ética corresponde a qual sanção disciplinar. O comandante da unidade ou os comandantes dos diversos níveis, eles estão atrelados ao poder vinculado do próprio Código de Ética para a aplicação da sanção disciplinar. Então, em raras vezes, o comandante terá uma discricionalidade de aplicar ou não a sanção, mas é uma questão lá do estudo do artigo 10 que nós vamos falar posteriormente. Transgressão média. Olha, o militar executou atividades particulares durante o serviço. Está perdendo menos 15 pontos. Ele está no conceito C. Então, ele tem uma circunstância agravante. Falta de experiência no serviço. Mais um ponto de atenuante. Pontuação final, menos 15, menos um ponto da circunstância agravante, mais um ponto da circunstância atenuante. Pontuação que o militar está perdendo, menos 15 pontos. Terceiro exemplo, transgressão de natureza leve. O militar deixou de observar norma específica de apresentação pessoal. Está perdendo, então, menos 5 pontos. Olha, esse militar é reincidente, então ele tem uma circunstância agravante, menos um ponto também. Tem 2 notas meritórias, mais 6 pontos. Pontuação final, menos 5, menos 1 e mais 6 das 2 notas meritórias que ele tem, 3 mais 3, 6, pontuação 0. Nós vamos ver que essa possibilidade da pontuação ser zerada, ela é importante em relação à punição ou não do militar. É que o Código, no seu artigo 22, ele estabeleceu a advertência de 1 a 4 pontos, repreensão de 5 a 10 pontos, prestação de serviço de 11 a 20, suspensão de 21 a 30 pontos, mas ele não estabeleceu quando a pontuação der 0. Quando a pontuação zerar, quando ela der negativa, não existe uma sanção correspondente no Código de Ética a ser aplicado, ou seja, o militar vai ficar sem punição. Dosimetria da pena ou sanção disciplinar. E agora, vamos aqui verificar sobre o resultado da sanção de acordo com o artigo 22 do Código de Ética. O artigo 22 traz para a gente, então, que obtido esse somatório de pontos, nós vamos ter ali uma sanção correspondente ao número de pontos perdidos pelo militar. Ora, naquela transgressão de natureza grave, o militar perdeu menos 21 pontos. Menos 21 pontos dentro do artigo 22 corresponde à sanção disciplinar lá no artigo 24 de suspensão. Por isso que está aí na sua telinha, artigo 24, inciso 4, que é onde está lá a suspensão, observando também o artigo 31, que vai trazer aí algumas informações a respeito dessa suspensão, e o próprio artigo 58 do decreto 42.843, porque esses artigos conciliados, eles vão trazer para a gente um entendimento, se o militar perder de 21 a 23 pontos,
Quantos dias de suspensão ele terá? De 21 a 23 pontos, ele pode ter 1, 2 ou 3, sendo o mínimo de dias, um dia de suspensão. Por que isso? Por que conciliar esses artigos? Porque quando você lê secamente o artigo 24, inciso 4, traz para a gente que a suspensão pode ser de até 10 dias. Mas aí o próprio código vai estabelecer, olha, o militar perdeu menos 21 pontos. Será que ele já pode perder 10 dias? Não, porque quando você verifica todos esses artigos aí citados, você vai ver que existe uma regra, uma vinculação da autoridade competente que vai aplicar a sanção. Ok, menos 6 pontos. Menos 6 pontos naquela transgressão de natureza média que nós falamos, executar atividades particulares, deu a sanção aí no exemplo, prestação de serviço. Prestação de serviço porque estamos diante de uma perda de ponto de 11 a 20 pontos. Ok, então você vai observar o artigo 24, inciso 3 e o artigo 30 do Código de Ética. Uma confusão que é feita muito em relação à prestação de serviço é que o militar fala, ele perdeu menos 6 pontos. Quantos dias de prestação de serviço ele irá cumprir, senhores? Para aquele julgamento, aquela dosimetria da pena, ele vai cumprir apenas um turno de serviço semanal, preferencialmente operacional, mas não está proibindo que seja administrativo, que não ultrapasse 8 horas. Então, não confundam a suspensão com a prestação de serviço. A prestação é um turno de natureza preferencialmente operacional por aquele fato que está em julgamento, aquele fato que está sendo aí analisado pela autoridade competente. Ok, no terceiro exemplo, zerou, ficou sem punição. Sem punição, de acordo com o artigo 22, nós não temos então uma pena correspondente. Percebam como é importante o estudo da dosimetria da pena dentro do Código de Ética. Se você aí gostou a respeito do nosso canal, peço que dê um like aí para que a gente possa estar voltando a conversar sobre conteúdos importantes nas matérias oferecidas pelo Referência Curso Preparatório. Até mais!